Bom dia, queridos amigos, tudo bom? Coronavírus. Que período é esse que nós vivemos, né? Período de pandemia, de tantas coisas, tanto disse-me-disse, tantas coisas sendo faladas, e as pessoas vivendo uma angústia tão grande e tantos questionamentos, né? E no meio disso a religião e as pessoas buscando a Deus, né? Eu vi esses dias, eu falei no outro vídeo isso, que a palavra Deus é a palavra que está sendo mais procurada na internet no mundo inteiro. E as pessoas começam a querer ficar sabendo sobre escatologia, final dos tempos, a volta de Jesus. Tudo isso é assunto muito interessante, né? Mas às vezes as pessoas esquecem de ver o básico, o simples, o principal, né? Isso me fez lembrar de uma passagem que está em João 6, quando Jesus, depois de ter multiplicado o pão, depois de ter alimentado uma multidão, ele atravessa para Cafarnaum, né? E uma multidão vai atrás de Jesus, né? E atravessa para o outro lado do mar e chega em Cafarnaum. Então eles perguntam para Jesus, né, assim, achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Olha que coisa interessante, aqui eu queria me ater. Eles perguntam então para Jesus o que nós faremos, no plural, para executar as obras de Deus. E Jesus responde no singular que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, na pergunta deles, eles dizem o que faremos, quais as atitudes práticas que nós tomaremos, o que nós temos que sair daqui agora, e nós devemos fazer, né? Será que nós devemos sair pregando, falando do Senhor? Será que nós temos que sair fazendo bem aos outros, indiscriminadamente? O que nós temos que fazer? E Jesus literalmente diz para eles o seguinte: num primeiro momento, vocês não têm que fazer nada, vocês têm que crer naquele que Deus enviou. A obra de Deus é crer no Cristo. Se nós não entendermos isso, nós sairemos por aí fazendo obras, muitas das vezes fora da direção do Cristo. Muitas vezes. Nós precisamos aprender a quietar nossa alma e nos colocarmos diante dele, para que ele possa nos conduzir pela mão. Se nós não entendermos que a obra de Deus é crer naquele que ele enviou e descansar nos braços daquele que Deus enviou, ou seja, o Cristo, nós iremos sair fazendo coisas como Marta. Muitas coisas teoricamente boas, mas será que são exatamente as coisas que ele queria que nós fizéssemos? Ou será que faremos coisas segundo aquilo que nós achamos que deveríamos fazer? Isso é uma reflexão muito importante, porque quantas vezes eu e você já nos frustramos por, ao longo da nossa vida, fazermos muitas coisas que não deram em nada, que quando chegou lá na frente você percebeu que aquilo não foi para lugar nenhum. Mas quando você fez, você tinha certeza que era uma direção de Deus, mas lá na frente não deu em nada. Será que nós não precisamos dar um passo atrás e aprendermos a nos colocarmos totalmente na dependência dele, buscarmos a sua face? Muitas vezes eu vejo irmãos falando assim: irmão, eu vou buscar conhecimento da palavra, eu vou ler a palavra para conhecer a palavra de Deus. Será que nós devemos ler a palavra ou estudar a palavra para buscar o conhecimento da palavra? Ou será que nós devemos, que o nosso coração deve estar em: Senhor, eu quero te conhecer mais, então eu vou ler a tua palavra para te conhecer.
e não para conhecer a tua palavra, mas para conhecer o Senhor da palavra? Será que dessa forma a palavra não se abriria de uma maneira completamente diferente? Nós precisamos refletir sobre isso, porque a obra de Deus, segundo o que disse o próprio Cristo Jesus, é crer naquele que ele enviou. E se nós entendermos essa preciosidade no singular que Jesus falou, porque ele não usou plural, ele falou no singular, que a obra é crer naquele que ele enviou, nós então entenderemos que precisamos crer no Senhor, crer que ele tem o controle de todas as coisas e crer que somente ele pode nos pegar pelas mãos e nos conduzir, não naquilo que nós achamos que devemos fazer, mas naquilo que ele quer que nós façamos. Fica essa dica, fica essa reflexão, que nós possamos crescer em graça e conhecimento a cada dia mais de Cristo Jesus. Um beijo.